Gente, eu tô aqui hoje para desafiar os meus amigos. E aí, vamos falar de endométrio fino? Vamos falar de endométrio fino, que é um grande desafio, eu acredito, em reprodução humana. E todas as mulheres que estão passando pelo tratamento, sem dúvida, se depara com um dilema na hora da transferência, que é saber: meu endométrio tá bom? Será que tudo correu bem? Será que está dentro do esperado? Essa espessura que foi alcançada é satisfatória? Então acho que esse é um ponto importantíssimo, até porque cada vez mais se realiza a transferência de embriões congelados. E a ideia é que o preparo endometrial, seja ele natural ou artificial, vai chegar num determinado momento, que é a avaliação ultrassonográfica, verificar como que está esse endométrio, sua característica, sua espessura. Vocês têm alguma dica em relação à espessura do endométrio? Mas antes disso, Márcio, conceitua pra gente o que é endométrio fino. O endométrio fino, pra gente, na hora da transferência, é aquele endométrio que tem menos de 6 milímetros. Né? É um endométrio que não cresce, não chega a 6 milímetros, geralmente abaixo de 5, 4 milímetros, que são os endométrios que, para a gente fazer a transferência, tem uma baixa taxa de implantação e de sucesso, então não é o endométrio ideal para a gente fazer a transferência. Esses são os fatores, né, Vini, que podem estar associados a essa não resposta endometrial, a essa falha na espessura. Então, assim como o Felipe disse, é um fator que traz muita angústia pra gente, o que a gente pode propor para mudar esse cenário. Mas uma coisa também muito importante, né, Márcio, porque da mesma forma que existem úteros grandes, existem úteros pequenos. E a sua correspondência também é na camada endometrial. Porque muitas vezes a gente está de frente a um endométrio que não se espessou muito e a gente fica, será que ele carece um pouco mais de alguma ação, alguma intervenção para ele espessar? Então, isso que a gente vai elencar aqui vai propor a gente tomar algumas medidas. Sim, que às vezes levam meses. E pode ser que ao final disso tudo ele chegou e não espessou. Aí sim a gente vai falar, então é a característica da paciente ter essa espessura. E a gente transfere e o resultado vem positivo da mesma forma. Mas como que a gente vai saber que aquela paciente carece de uma intervenção extra ou é uma paciente que tem como natureza aquela espessura? Que endométrio. E é um problema que a gente se depara, que muitas vezes as pacientes, quando chegam pra gente, elas não pensam nesse passo. Para as pacientes que chegam na reprodução, na maioria das vezes, o pior passo para ela é a formação do embrião e ter o embrião. E elas acreditam, muitas vezes, que a partir desse passo já está tudo certo. Já vamos transferir e que não precisa de mais nada. Conseguimos o que a gente queria, agora só vamos esperar o positivo. Né? E a gente sabe que tem mais esse passo, que é o preparo para receber esse embrião e a casinha dele ali. Né? E é muito frustrante para a paciente chegar nesse passo e descobrir que aquele passo é um problema, que não conseguiu chegar no que precisava, ou tem uma falha de implantação porque o endométrio não espessou. Então é um passo muito difícil para a gente. Fatores, né, Sim. Que podem estar associados, dependem de fatores hormonais, muitas vezes fatores anatômicos, presença de sinéquias ali no endométrio, que podem impedir ali que ele se espesse. E também malformações congênitas, né, daquela cavidade. Conseguem lembrar de mais alguma coisa? Eu acredito que se for para a gente pensar naquilo que a gente vivencia no dia a dia e que talvez seja mais frequente de encontrarmos, eu acredito que um dos grandes passos é no preparo artificial, que é quando a gente substitui o hormônio que vai ser produzido endogenamente, a gente fornece no momento em que eles acontecem no ciclo. Às vezes a gente pode ter uma subdose que está sendo utilizada, isso em relação à prescrição e em relação ao metabolismo, à idiosincrasia, como aquela paciente ela responde exatamente. A variação que ela tem em responder àquele hormônio, qual o nível alcançado no sangue. Então a gente tem ferramentas que nos permitem entender se esse nível hormonal está adequado ou não, se mesmo com um bom nível o endométrio ainda assim não alcançou aquele objetivo. Como o Vinícius colocou, muitas vezes a paciente tem um nível hormonal adequado, ela tem uma avaliação, como a Tassiana colocou, a respeito da qualidade anatômica, morfológica, avaliada por exame de imagem, ultrassom, muitas vezes ressonância, e ainda assim não alcança o endométrio desejado. Nem sempre é necessário, concordo plenamente, acho que nem sempre é necessário, tem situações específicas, e o grande desafio é, quando que eu posso abdicar
de cancelar ou suspender um ciclo e saber se eu devo preparar uma nova intervenção, seja, por exemplo, aumentar a cavidade uterina com uma dilatação, melhorando complacência, seja aumentando hormônio, substituindo por outra variação de apresentação, às vezes a metabolização por via oral ou transdérmica. Acho que o grande desafio é esse, substituir, trocar o ciclo substitutivo por um ciclo natural, que às vezes pode ter uma resposta mais favorável. Acho que esse é o grande desafio, o grande dilema é identificar qual é a paciente em que a gente pode e deve intervir e a paciente que não necessariamente a gente identificar qual é o ponto de intervenção também, né? É isso que você falou, é a cavidade, é o tamanho da cavidade, então vamos dilatar essa cavidade? Não, é a recepção, os receptores ali de hormônio que estão, é a via que nós estamos aplicando esse hormônio, vamos por via oral, não está sendo bem receptivo, vamos por via transdérmica. Então, a gente achar esse ponto também é um grande desafio, né? Decidir se aquela paciente precisa realmente ou não, ou se é uma paciente que aquilo é o normal dela, né, e vai dar tudo certo daquela forma, ou em qual ponto que a gente vai ter que atuar, né? Isso eu acho importante, porque muitas pacientes, de fato, ficam muito preocupadas e se apegam muito no fator espessura isoladamente. E a gente precisa analisar o endométrio em vários outros, né, aspectos, não só a espessura é um deles, mas não é, como eu enfatizei, não é o fundamental. Claro, a gente vai almejar uma espessura ideal, mas às vezes pela natureza, a característica daquele útero, não é. E tá tudo bem, a gente vai chegar, a gente vai tentar propor o melhor tratamento. A gente não vai colocar o embrião no seu útero se a gente não tiver uma tranquilidade que a gente vai estar fazendo melhor. E tem a questão, buscar fazer o melhor. E tem a questão do método também, né? Será que aquele ultrassom foi feito na tecnicamente correta, na época certa, né? Será que ela já não estava com uma ação usando uma progesterona, por exemplo, que vai reduzir de novo, vai compactar aquele endométrio? Então, também a técnica que envolve essa mensuração e tudo isso também. Às vezes a gente está vendo um endométrio de 5 ali, mas na verdade é um endométrio de 7, que não foi medido corretamente, e vai dar tudo certo, né? Muita pesquisa existe, muitas possibilidades, né, a indústria acaba lançando, e a gente precisa ter muita parcimônia, né, nessas intervenções, porque aumenta custos para a paciente, aumenta a angústia, a expectativa, e muitas vezes esperar o ciclo seguinte, esperar um tempo maior, vai resolver, ainda que temporariamente, aquele problema. Então eu fico pensando que às vezes não é tão necessário intervenções, mas acolhimento, levar essa paciente a uma reflexão de que o tempo pode melhorar e vamos continuar a estrogenoterapia, vamos seguir por mais tempo, que muitas vezes é o suficiente. Que já é uma intervenção. Que já é uma intervenção, mas não tão onerosa. Exatamente. Sim, Ou vamos abandonar tudo e vamos esperar o natural, vamos deixar ela, né? E é uma opção. Né? Não é a omissão. Sim. É alternativas para ver se a gente tem um melhor desempenho. É uma conduta que ela não é expectante, ela é conservadora. Exatamente. Isso. Você está buscando. Não quer dizer que você não está fazendo nada, Exatamente. Você está observar também é fazer. Quando que a gente vai para o polo oposto? Quando que a gente vai indicar a intervenção? Quando que vocês pensam, por exemplo, em pedir uma esteroscopia? Excelente pergunta, porque tem várias opiniões, é muito controverso esse tema, e além disso a gente vê na prática clínica que recebemos pacientes indicadas por colegas que muitas vezes já fizeram esse tipo de intervenção, esteroscopia, dilatação da cavidade uterina, já fizeram mudança de protocolo para preparo endometrial, já propuseram tratamentos para doenças inflamatórias pélvicas, endometrite, enfim, pacientes que já tiveram inúmeras intervenções que podem estar relacionadas à motivação do porquê o endométrio está não alcançando aquele tamanho e característica desejada, mas tem um ponto que é muito importante. Quando nós devemos indicar, isso é claro que todos nós temos acesso à informação, cada um acaba criando uma conceituação sobre aquilo e o que considera como ideal, mas eu vejo o seguinte, eu acho que está relacionado, primeiramente, quanto a paciente teve em histórico, se ela já conseguiu alcançar o tamanho desejado, a característica desejada do endométrio, para você propor uma intervenção. Acho que esse é um ponto fundamental.
E a partir daí, se eu não tenho esse histórico, se porventura não passou por procedimento prévio, eu acho que uma das grandes questões que nós temos é, bom, essa paciente nunca alcançou o endométrio desejado, muitas vezes ela já passou por transferência embrionária, não alcançou o êxito. Eu acho que tem 2 pontos. Primeiro é a percepção, o feeling daquele profissional de observar o exame e tentar identificar uma causa que possa ser reversível por alguma terapêutica, como a realização de uma esteroscopia cirúrgica, no caso de sinéquia, ou qualquer outro achado que te leve ou te direcione a uma conduta específica. E aquela paciente que experimentou falha de implantação embrionária, que muitas das vezes a gente acaba pensando que, e corretamente pelo que os estudos apontam, que a principal causa da falha seja embrionária, mas a gente não pode esquecer que o endométrio é aquilo que a gente pode investigar e intervir. O embrião eu sou capaz de identificar, eu sou capaz de encontrar o melhor embrião, mas eu ainda não tenho ferramentas para modificá-lo, para tratar, enquanto o endométrio nós temos. Então, embora o percentual que corresponda ao porquê e à causa de alcançar ou não uma gravidez esteja relacionada principalmente ao embrião, o endométrio é o que a gente pode intervir e nesse percentual a gente pode agir de forma correta, indicando seja esteroscopia, seja dilatação da cavidade. Então eu acredito que tem o feeling do profissional que já passou por alguma situação parecida e tem aquela causa que está evidente e que só não foi diagnosticada ainda. Eu vou agora perguntar para vocês de uma intervenção específica que eu particularmente gosto, não como primeira opção, mas como depois de ter caminhado e não ter conseguido esse endométrio satisfatório, que é o PRP, plasma rico em plaquetas. Vocês 3 têm experiência com o PRP? O que vocês têm percebido, têm usado e têm tido êxito? Eu gosto. Eu utilizo, não para todo mundo, ocasionalmente, e eu gosto, mas eu quero saber de vocês. A gente tem utilizado aqui, né? A minha experiência ainda é muito baixa para o PRP, mas os poucos que a gente fez aqui nesse começo da Semear aqui em Jundiaí, a gente tem tido sucesso, tem tido resultados bons e promissores. Como você falou, não é a primeira escolha, não é para todo mundo, mas quando a gente tem essa indicação, a gente chega nesse ponto de falar, eu acho que vai ajudar aqui, tem ajudado, tem mostrado para a gente bons resultados aqui. Eu tive a oportunidade, já trabalhei durante vários anos com o uso do PRP e de preparos diferentes. Primeiro, conceitualmente, né, o que seria o PRP, o plasma rico em plaqueta? A gente consegue, através de um preparo do sangue, uma centrifugação, separar uma parte desse sangue, que é o plasma rico em plaqueta, com fatores de crescimento plaquetário. E tem inúmeros fatores ali, existem dentro desse plasma, mas qual que é o conceito? Levar uma remodelação tecidual. Então, dentro dessa ideia, surgiu muitos estudos foram feitos, principalmente na parte oriental, e se buscando informações sobre como esses fatores de crescimento poderiam levar ao remodelamento do endométrio e promover o espessamento. Tem vários autores mostrando talvez um aumento, um ganho de 1 milímetro, meio milímetro, 1,5 milímetro. Ele já é muito usado para histórico de endométrio fino. A grande questão que eu vejo é que muitas vezes a paciente pode ter sim uma deficiência desses fatores de crescimento no endométrio, só que por outras vezes eu posso não ter preparado aquele endométrio de maneira adequada para receber o plasma. Eu acho que essa é a ideia. Às vezes, quando a gente não tem um benefício, talvez a gente também tenha que pensar, será que foi só a resposta que não existiu ou esse preparo prévio para receber esses fatores de crescimento e esse remodelamento? É uma técnica segura, porque você acaba utilizando o material da própria paciente, ou seja, risco de uma reação anafilática, uma reação alérgica ou de alguma complicação infecciosa é muito baixo. Eu estou usando o próprio material numa concentração baixa, num volume baixo, e você consegue talvez dessa forma tentar melhorar. É uma ferramenta útil. Eu acho que tem quem possa ter uma indicação precisa, mas eu acho que é uma ferramenta válida pelo risco de efeito colateral, risco de complicação e baixíssimos efeitos colaterais. Uma técnica que eu acho válida. A única consideração que eu vou fazer no que você falou é que, como não é um procedimento regulamentado pela Anvisa, apesar de muito seguros, realmente os estudos mostram segurança, mas depende também de como aquele material é manipulado. Sem dúvida. Então eu tenho uma preocupação, né, porque eu vejo muita gente usando PRP não só para endométrio, mas para cabelo, para
outras áreas. Perfeito. E a gente precisa ter esse cuidado de onde está vindo, como está sendo feito esse preparo, em que ambiente esse material biológico está sendo preparado, a esterilização ali do material. Perfeito. Então a gente precisa também não sair fazendo tudo por aí. Em qualquer lugar. Segurança do laboratório, acho que é fundamental. Isso ali. E aí, Vitor, o que você tem a acrescentar sobre isso? Eu acho que é mais uma ferramenta para estimular a paciente a não desistir. Eu já fui mais esperançoso com essa intervenção. Como o Felipe disse, talvez é um benefício, possa ser que venha a ter, discreto. Mas eu acho que o mais importante, talvez, é o efeito da paciente entender, estou tentando de novo, vou fazer isso, no próximo ciclo eu vou fazer diferente. Eu acho mais uma ferramenta para ela não jogar a toalha. Trazer esperança. Trazer esperança. Agora, assim, o real benefício da intervenção, questionável. É incerto. Né? Então, é isso que a gente tem que também colocar aqui. E eu quero compartilhar aqui com vocês uma angústia que com certeza vocês já viveram, eu vivi também em consultório, quando a gente vai jogar a toalha e conversar sobre útero de substituição. Perfeito. Pergunta extremamente relevante. É muito difícil isso. Para mim, acho que é um dos pontos mais difíceis, porque eu acho que isso é muito individual, vai muito do médico com a paciente, principalmente dessa relação do médico com o paciente. Quando você vai chegar para o paciente e falar assim, olha, não tem mais o que a gente fazer, a nossa próxima opção é essa. Eu acho que isso varia muito com a idade da paciente, com a questão financeira também que envolve todo o processo de reprodução, o histórico da paciente, se já teve filho, se não teve, né? Então é muito difícil quando a gente falar assim, eu não consigo dizer um ponto, falar assim, a partir desse ponto sempre eu vou fazer isso. Não, tem paciente que com 3, 4 vezes que a gente tentou já fala, não tem jeito, a gente já fez o que... Tem paciente que a gente vai fazer 10 vezes e vamos continuar tentando porque você tem alguma esperança, né? E o difícil é a gente também não quer perder essa esperança também. A gente também não quer se entregar e falar, não deu, né? Porque não é tão matemático. Não, O sucesso está na próxima. Na próxima, exatamente. Então é uma angústia que a paciente vive, que a gente acaba vivendo junto. E você fica sempre pensando assim, o que eu deixei de fazer? O que mais será que eu posso fazer? O que eu não estou vendo nessa paciente que não está dando certo, que não está funcionando? Mas esse aqui é o mais angustiante, né? Não tem o controle das coisas. Não. Exatamente. Mas a gente quer ter esse controle. Infelizmente, a gente não é o senhor das coisas. Mas isso é muito importante mesmo. Porque e se for na próxima? Tem muitos pacientes que conseguiu na 14ª. Imagina se ela desiste na 13ª. Olha só qual a resiliência de levar até a 14ª. Né? E eu acho extremamente louvável, admirável a garra, a força dessas mulheres. E sim, e quem sou eu que vou para limitar? Exatamente. Mas sim, claro, a gente tem que julgar o caráter médico, o caráter anatômico, técnico. Sim, se é uma estrutura difícil, realmente, difícil que corre risco, aí claro, a gente começa já a indicar, não só como meio de aumentar a chance de positivo, mas também de proteger a saúde dessa paciente. E aproveitando a experiência de vocês, a gente está falando muito de útero, muito de endométrio, mas a gente tem que focar também no embrião. Então, a gente sabe que esse acaba sendo o foco mais evidente e aonde também a própria paciente, o próprio casal que está passando pelo tratamento tem um foco. Olha, eu alcancei o embrião ideal. E falar sobre o embrião ideal não é tão simples. Eu acho que vocês também compartilham dessa experiência, que quando a gente pensa no embrião ideal, é aquele que resultou não só numa gravidez, como no nascimento, quando o bebê já está em casa, no aconchego, no colo dos pais, saudável, e é muito difícil. Então a gente sempre, claro, tem que focar no útero que a gente pode mudar, mas qual a experiência de vocês em relação ao embrião? O que vocês buscam? Vocês indicam análise genética? Vocês transferem no 5º dia? Vocês têm experiência de transferir às vezes mais cedo? Enfim, qual que é a ideia de vocês sobre como avaliar o embrião e a conduta a se tomar em cima disso? Olha,
Márcio, eu tenho sido cada vez mais conservadora com relação à análise do embrião. Então, ainda bem que temos o recurso, que temos a tecnologia de avaliar esse embrião, mas eu também acredito cada vez mais que não é para todo mundo, que não precisa para todo mundo, e vejo sendo usado de maneira indiscriminada, muitas vezes até não médica, estética mesmo, essa biópsia embrionária. E eu sou eu levanto a bandeira no consultório da gente dar um passo para trás, e quanto menos a gente mexer nesse embrião, melhor. Claro, tem suas indicações, né? As mulheres os casais que têm doenças genéticas na família, a gente pode evitar, né, a perpetuação dessa doença gênica específica ou cromossômica, mas mulheres jovens que não têm histórico de doenças genéticas na família, eu não vejo atualmente o menor sentido da gente estudar esse embrião. E eu tenho muitos patinhos feios, que eu chamo, que são embriões feios, que muitas vezes a gente está desacreditado ali nele, que viram belos cisnes. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que realmente a análise genética é um tema controverso ainda, tanto é que as sociedades que a gente tem como referência, a brasileira, a americana, a europeia, é extremamente discutível. Se você for num congresso, tiver a oportunidade de ir, vai ter provavelmente um ambiente debatendo o que é a favor e outro o que é contra. Então concordo que não há um consenso. Eu imagino também que a análise genética embrionária, ela é uma ferramenta que também deve ser utilizada no momento correto, no momento específico, e para o casal e para a pessoa que está passando pelo tratamento, que seja e que tenha essa indicação de forma precisa. Há uma realização muito grande de estudo genético, principalmente em países desenvolvidos. A gente sabe que talvez por ter mais recurso financeiro seja mais realizado, mas sem necessariamente ter uma indicação tão clara, né? A gente não consegue ver uma indicação tão precisa, que não seja talvez ao que alguns estudos apontam, não sei se vocês concordam, apontam, a gente não tem ainda nenhuma definição sobre isso, seja conseguindo selecionar bons embriões para quem formam vários embriões, tentar direcionar a transferência, já que eu estou num cenário que eu tenho vários embriões para escolher, talvez a análise morfológica, ver a estrutura do embrião, nem sempre consegue me falar qual eu devo transferir inicialmente. Nesse cenário, talvez o estudo genético pode nos ajudar como uma ferramenta de seleção que possa te direcionar, falar, olha, nesse universo de múltiplos embriões, talvez transferir esse primeiro faça mais sentido. E claro, como a Tassiana colocou, quando você tem uma indicação precisa, alguma alteração genética. Voltando nisso que você falou, né, Felipe, a gente já tem aí a ajuda da inteligência artificial, que muitas vezes nos ajuda ali a selecionar através da velocidade de divisão, simetria das células, nos ajuda a dar pontos para esse embrião, evitando, em alguns casos como esse de múltiplos embriões, a gente poder selecionar ali e não precisar necessariamente fazer estudo genético. Mas eu ainda, talvez como o Vini, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Eu confio muito no olhar para o embrião e a gente vê a morfologia dele, a gente vê a cara do embrião. Fala um pouquinho sobre isso, Vini. Não, assim, principalmente para os pacientes que não optaram para o recurso da biópsia. Como bem levantado, existem indicações para isso, né? Levantar caso a caso é uma ferramenta assim muito preciosa, mas não é todo mundo que precisa, né? E muitas vezes a gente vai receber o laudo do embrião, a nota, né? 3AA, 3AB, 3CC, 4CC. Gente, existe essa nota, a morfologia, o jeitão, né? Como está disposta as células que vão dar origem à placenta e como estão dispostas as células que vão dar origem ao embrião. Uma coisa importante, embriãozinho lindo cola, embriãozinho lindo também não cola. Embriãozinho não lindo cola e também não cola. O importante é a gente ter embrião para tentar. Quantas crianças a gente vê que é oriundo de um embrião CC? Imagina se eles fossem evitados, descartados. Então, graças a Deus que existe embrião. Esse tem que ser o pensamento. Se tem um embrião, ele vai ser tentado. E se Deus quiser, vai ser comemorado positivo. Um embrião 5AA, ele tem 50% de chance. Então, um vai grudar, outro não. Um 3CC, ele tem 20%, 30%. 30% vai grudar. Então, você vai ter 5AA que não vai grudar
E 3cc que vai grudar e vai dar crianças saudáveis. Exatamente. E tem um ponto que vale lembrar. Hoje a gente está vivendo um momento, talvez de alguns anos para cá, que a preferência é transferir no 5º dia, onde você tem essa questão, essa nomenclatura, e a gente avalia o grupamento celular interno, o trofectoderma, enfim, e dá a classificação, uma letra que fala a respeito, como o Vinícius comentou, da qualidade celular, da coesão, do número, mas a gente não pode esquecer que há alguns anos atrás, e alguns países desenvolvidos ainda transferem embrião em dia 2 ou dia 3. Então isso você vê, olha, então você consegue alcançar resultado, vai ser. não sabe exatamente qual que tem melhor morfologia, porque ele ainda vai se desenvolver até o 5º, 6º ou 7º dia. Você ainda não fez uma seleção morfológica completa e você tem transferência e gravidez. Então, quanto menos intervenções a gente fizer, menos condutas a gente toma que não precisaria, talvez. E então, esses conceitos que a gente, como médicos internos ou parceiros da CMA, a gente é doutrinado aqui dentro, né? Sim, tem dúvida. Que nem sempre precisa intervir, ou pelo contrário, nosso papel é levar esperança e permitir, muitas vezes, que essa paciente tenha um maior número de tentativas. E às vezes isso só é possível a gente diminuindo o número de intervenções, diminuindo os gastos que essa paciente tem. Sim, perfeito. Né? Mas muitas vezes gastos desnecessários. Então esse é o conceito de CMA. Às vezes, menos é mais. Exatamente. Às vezes é tentar de novo. E é isso. Obrigado. Isso aí, Obrigado. gente. Abração. Até mais.